A Frente Popular, o movimento de cidadãos guineenses, viu uma vez mais a sua carta de anúncio para uma marcha rejeitada pelo Ministério do Interior, a entidade que tem a competência para garantir a segurança dos manifestantes. O porta-voz do grupo diz que foi informado de novas regras que são alheias à lei da manifestação consagrada na Constituição da Guiné-Bissau. O Ministério Guineense do Interior recusou receber a carta da Frente Popular que anuncia a realização de uma marcha para o dia 27 deste mês. Nós tentamos mais uma vez hoje entregar a carta ao Ministério do Interior e infelizmente mais uma vez foi recusado por parte da Secretaria, justificando que devemos ainda dar uma entrada de pedido de autorização à Câmara Municipal de Bissau e assim como o Ministério do Transporte através da Direção da Aviação. A Frente Popular diz desconhecer esta nova medida. A lei da manifestação e de reunião mostra a única indicação de informar o Ministério do Interior caso a marcha vai ser realizada aqui em Bissau e em caso das regiões que seja informada os comandos regionais. E nós desconhecemos a lei que manda enviar a pedido de autorização. Para fazer a marcha é preciso simplesmente informar as autoridades para poder criar condições de segurança. O recém-criado movimento de cidadãos entende que os seus direitos estão sendo postos em causa. A mesma lei sobre a manifestação é a mesma lei que regula a questão da reunião e de congressos. Mas estamos a assistir congressos dos partidos políticos e outras formas de eventos populares dos políticos e governantes da Guiné-Bissau, mas na base da mesma lei. E o porquê das organizações de sociedade civil e os cidadãos comuns não podem usufruir da mesma lei? Contudo, a Frente Popular garante a realização da marcha no próximo fim de semana e apela à mobilização de todos dentro e fora da Guiné-Bissau. E nós cumprimos com todos os trâmites legais. Vamos aproveitar esta oportunidade para poder apelar a todos os cidadãos guineenses que estão cá na Guiné-Bissau, assim como na diáspora, para continuarem a mobilizar e nos bairros, nas tabancas, nas regiões, para que possamos, no dia 27, demonstrar o nosso desagrado, a nossa infelicidade, tendo em conta a situação atual da Guiné-Bissau. A manifestação, segundo Ioio João Correia, vai decorrer sob o lema Juntos para a Salvação da Democracia, Constituição da República e o Bem-Estar do Povo. A RTP tentou sem sucesso ouvir o Ministério do Interior. O Tribunal da Relação da Guiné-Bissau continua a não reunir condições para o registro da apresentação periódica dos dois antigos governantes libertados na semana passada. A constatação é dos advogados de defesa que acompanharam esta manhã os seus constituintes para a apresentação periódica a que foram submetidos. O coletivo diz que é ilegal o despacho do juiz que revoga a decisão de libertação e diz que não foram notificados sobre este assunto. Os antigos Ministro das Finanças, Soleimani Seidi, e Secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, foram ao Tribunal da Relação, mas esta instituição judicial ainda não tem um livro aberto para o registro de assinaturas. Não, continua no status quo, não assinaram nenhum documento, apresentaram-se na presença do coletivo de advogados e do pessoal da secretaria responsável para esse ato em concreto, de tomar as assinaturas e confirmar, digamos assim, a presença deles no cartório. E voltaram-nos a comunicar que, efetivamente, a semelhança daquilo que nos tinham dito na segunda-feira, que ainda não abriram o livro da apresentação periódica. Uma carta do Supremo Tribunal de Justiça, datada de 16 de julho, pedia uma colaboração do Ministro do Interior para a efetivação de uma diligência. Na missiva, o Supremo pedia a disponibilização de 4 oficiais de polícia ou equiparados para assegurar com caráter de urgência um despacho de juiz que ordenou a soltura e que dava conta de recondução dos libertados às celas da Polícia Judiciária. Nos tribunais não há hierarquia do ponto de vista da posição, digamos assim, do presidente de um tribunal em concreto relativamente aos magistrados que, digamos assim, atuam nesse tribunal. Uma vez que o juiz decretou a alteração da medida de coação, não pode ser quem quer que seja, nem a presidente do Tribunal de Relação, muito menos o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a requerer a força pública para o cumprimento de um despacho
que todos nós sabemos, o mundo sabe, que é ilegal. O despacho que ordenara a recondução de Suleimani Seidi e António Monteiro foi assinado no dia 12 de julho, dia em que os dois tinham sido libertados após cerca de 8 meses de prisão. Uma parte da delegação de jogadores da seleção sub-17 da Guiné-Bissau regressou ao país depois de ter participado num torneio em Portugal. Vários atletas abandonaram o local do estágio durante a competição e ainda não foram localizados. A direção técnica responsabilizou os familiares dos atletas que vivem em Portugal pela fuga dos jovens do centro de estágio. Uma parte da seleção sub-17 guineense que estava a participar no torneio luso em Portugal já chegou ao país. No entanto, alguns jogadores não voltaram devido à fuga do centro de estágio um dia antes do final do evento desportivo. São miúdos, não têm aquela... Não são imaturos, percebes? Apontamos os dedos aos familiares que pensaram que se os miúdos tivessem fugido, então teriam uma maravilha, teriam uma vida, portanto, melhor, se calhar, mas não. Mesmo desportivamente não iam conseguir. A nível social, a integração também ia ser difícil, porque depois do desaparecimento, a Federação, ao mais alto nível, através do seu presidente, portanto, apresentou a queixa, todas as escutações e, portanto, tudo ficou a nível das autoridades portuguesas. O técnico nacional adjunto Abou Mané apelou à colaboração por parte dos familiares dos jovens que ainda não se apresentaram, alertando sobre as graves consequências para eles. Portanto, as consequências já estão a emergir, porque aqui, os outros ainda que ficaram, os familiares, estão identificados, percebes? E os miúdos que lá estão, infelizmente, não vão poder fazer nada. E quando for assim, o risco ainda é maior, tanto para os familiares. Não é? Mesmo com a ausência dos jogadores na final do torneio contra a seleção brasileira, a Guiné-Bissau conquistou o segundo lugar no torneio luso. Um jogo que estava a ser esperado com grande expectativa, não é? Sobretudo a comunidade guineense que está em Portugal, portanto, nas diferentes zonas, nos arredores de Lisboa, quase em todo Portugal, porque vinham de diferentes cidades para assistir ao jogo. Para além dos agentes e agentes desportivos que estiveram lá. Foi uma expectativa frustrada, porque até os brasileiros que gostariam mesmo de afrontar a Guiné-Bissau, essa seleção brilhante. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau informa que ainda faltam 3 jogadores dos 12 que fugiram do centro de concentração em Portugal. Esta manhã, entrevistado pela RTP, o presidente da Federação Guineense de Futebol lamentou o comportamento dos jovens atletas e garantiu que todos os mecanismos foram acionados para se encontrar os 3 elementos ainda em falta. Todos estão no bancos de dados das polícias, não só polícia portuguesa, mas toda a comunidade europeia, não é? Vou até ao fim, já disse isso, vou encontrá-los, já encontrei 9, faltam 3 e vão ter que aparecer. É preciso que as crianças conheçam outra realidade, outra forma de estar, de viver, mas sobretudo também de competir, de dar oportunidades a eles, para eles poderem fazer o que eles gostam, que é jogar futebol. Esses atos combatem-se assim, não é? Com determinação, não é? Quando eles fogem, para nós acionamos mecanismos próprios e legais para os encontrar. Eu critico sim as pessoas que fizeram isso, porque não pensaram nos miúdos, não pensaram no país. Chegamos ao final do Repórter África.